Olá, estamos iniciando mais uma aula do curso Revit, do 3D ao Executivo, e nessa aula nós vamos colocar as janelas e também o piso com o contrapiso. Então vamos lá, aqui nessa vista 3D, nós podemos abrir então a planta do pavimento térreo na fase Epitec. Pediu para eu salvar o projeto. Esta cota eu posso excluir. E nós vamos, como já carregamos as janelas junto com as portas na aula anterior, nós vamos escolher uma janela, clicando no comando janela. É muito parecido de como nós fazemos com as portas, tá? Aqui já vieram as famílias e vamos em editar tipo, verificar como que está cada uma dessas famílias. Então, aqui, olha só, tem a representação de como que é a janela. Aqui ela está representando parte da veneziana, que é uma veneziana de enrolar. E aqui nós podemos acrescentar o material de cada parte. Então, material da persiana, aqui tem o material persiana mesmo. Vamos encontrar o material PVC. Não tem nenhum material. Então, nós podemos criar esse tipo de material. Vamos lá. A gente vem nesse globo com mais, criar novo material. Em identidade, em nome, vamos colocar ponto PVC. Eu sempre gosto de colocar o ponto na frente, assim ele vem aqui para cima da lista, tá? Então é mais fácil de encontrar aqueles que eu criei. Aqui, classe, vamos ver qual que é ideal. Podemos colocar como plástico, que é um tipo de plástico. Aqui em gráficos, não vamos mudar por enquanto. E em aparência, meu computador travou um pouco, voltou. Agora nós vamos fazer o seguinte: expande aqui a aba de informações, está como genérico, e nós vamos substituir os materiais que existem sobre aparência. Então, aqui nós podemos clicar em substituir esse recurso. Navegador de recursos. Aqui tem aparências, tem as classes dos materiais, por exemplo, parte térmica, física. Aqui eu vou expandir a biblioteca de aparência, porque nós não precisamos dessa parte mais analítica. Vamos encontrar aqui plástico, ver o que tem. Laminado, LED. Aqui tem plástico, fosco preto, fosco cinza, fosco branco. Podemos colocar este. Vamos ver se tem mais algum modelo. Ou suave branco. Talvez este seja mais adequado. Texturizado, áspero. Não vai ter um específico para PVC, tá? Então, vamos colocar este suave. Onde que está? Ah, tem aqui, ó. Na verdade, PVC branco. Não tinha visto anteriormente. Então, PVC branco tá no tipo genérico, categoria plástico. Então, vamos clicar aqui nesta flecha de vai e vem para podermos fechar esta janela. Aqui ele já colocou como nome PVC, a descrição material genérico. Podemos mudar aqui a descrição para PVC também, assim ele busca de uma forma mais rápida. Aqui tem como AutoCAD, podemos tirar essa palavra-chave que não faz sentido. Madeiras também, vamos deixar como sempre, plásticos. Vamos tirar aqui, vou deixar o ponto. PVC, branco, materiais genérico. Vamos colocar como vírgula em todas essas divisões, tá? Pronto. Aqui em cor, vamos deixar o branco. Aqui em reflexibilidade e transparência, não precisamos mexer. Aqui nos gráficos, nós podemos colocar como setar aqui, utilizar a aparência de renderização. Então, esta cor, ela vem aqui para o modo de sombreamento, tá? Aqui, se nós quiséssemos colocar um tipo de Ashur, poderíamos colocar em primeiro plano. É só clicar aqui
no nome padrão, né, neste lugar, e escolher o tipo de achura, e na sequência, a cor que a gente quer que seja representada. Vamos deixar como nenhum e utilizar a aparência de renderização. Então, ok. Material da moldura, vamos colocar o mesmo, de PVC. E aqui o vidro, vamos procurar aquele mesmo tipo de vidro que nós utilizamos na porta de vidro. Então, vidro é este de baixo. Ok? Vamos conferir as medidas como que estão. Largura bruta, 1,60. A altura está muito alta, vamos colocar como 1,10. Aqui, na verdade, ela tem esta faixa, então pode ser um pouquinho mais alta a nossa janela. Então, vamos colocar, deixar 20 centímetros e vamos acrescentar aqui. Então, 1,30 é o ideal. Largura, quem sabe vamos deixar apenas com 1,50. Tudo bem. Aplicar, ok. E agora vamos acrescentar aqui nos quartos. Essa daqui ficou com o peitoril para o lado interno. Depois a gente pode ajustar. Agora sim. Aqui depois vamos colocar mais um tipo de janela, tá? Para fazer uma iluminação. Aqui, ok. São essas que nós precisamos. As demais vamos colocar como uma janela simples. Pronto, aqui está invertido, está bem centralizada. Aqui também, olha só, não está bem centralizado. Então, eu posso selecionar a janela, digitar 0,75 e vai ficar bem no meio do vão. Vamos verificar esta como que está. 75, 75. E agora no 3D. Ok. Aqui, olha só, ficou com um peitoril muito baixo, porque nós não ajustamos aqui na paleta de propriedades. Então, para ajustar todos de uma vez só, eu vou selecionar uma delas, clicar em selecionar todas as instâncias visíveis na vista e vamos levar até 1 metro. Ok. Aqui elas vieram bem para cima. Eu vou abrir um corte para verificar como que está a altura total. Se é aquela altura que está representando nas propriedades de tipo. Então, cota, vamos pegar a referência aqui da laje. Vamos pegar este ponto, 1,5, aqui embaixo, 5. Então, ele está tendo o peitoril como a moldura, tá? Aqui, 1,25 e 1,30. Ele está considerando aquela medida de 1,30 que nós colocamos até aqui em cima. Então, a gente pode mudar essa altura, diminuir pelo menos 15 centímetros. Então, nós podemos selecionar uma delas, editar. E aqui em altura, olha só, em altura bruta está 1,60. É essa altura que está muito alta. Então, vamos diminuir para 1,30. Ok? A altura normal ficou com 1 metro. Agora sim está coerente. Vou excluir esta cota. Ok, agora vamos colocar as demais janelas. Então, aqui, pavimento térreo. Vamos em janela. Janela de correr, 2 painéis. Aqui, já vamos atualizar a altura do peitoril para 1. Editar tipo. Vamos mudar o tipo da moldura para ponto PVC. Tem que ser em maiúsculo, tá? Do jeito que nós colocamos lá na outra janela. E aqui, vidro. Também já podemos digitar de forma igual. Aqui, nós vamos colocar como altura bruta
vamos deixar como 1,60 para ficar com a mesma altura da janela de com veneziana, tá? E largura bruta, vamos deixar com 1,50. Altura 1,60, tá ok. Então, aqui, vamos dar um ok. Vou acrescentar aqui na sala, esta janela. E aqui na cozinha, nós precisamos de uma janela menor, tá? E mais comprida. Então, aqui, vamos fazer da seguinte maneira. Editar tipo. Nós vamos renomear antes disso. Vamos colocar o nome aqui no final de 1,60, 1,50 por 1,60. Ok? Vamos duplicar agora e colocar uma janela de 1,70 com uma altura de 1 metro. Ok? Então, largura bruta, 1,70. Altura bruta, 1 metro. Aplicar, ok. Agora a gente pode colocar aqui. Vamos abrir um corte para ver como que ficou. Vamos trazer este, que é o nosso corte AA. Aqui eu deixei, ficou um peitoril baixo. Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Vamos alinhar aqui com a parte superior, para na fachada ficar igual. Aqui poderíamos acrescentar uma janela, deixar ela até maior, que vai ficar mais bonito. Vamos visualizar o 3D. Mas daí precisaria ser uma janela de 4 folhas. Vamos deixar com essa e mais tarde podemos fazer a alteração. Vamos conferir aqui. Está aparecendo desalinhado, tá? Então, eu vou selecionar aqui o alinhar, pegar a face superior com com essa linha. Eu vou conferir as medidas, eu acho que eu coloquei a medida anterior. Ficou com a altura bruta 1,30, eu coloquei 1,60. Então, vou selecionar aqui, editar tipo, vou renomear, mudar o nome para identificar rapidamente como que é o tipo da janela. É aqui a altura bruta 1,30. Aplicar, ok. Ele desceu, vou alinhar novamente, vou conferir aqui a altura do peitoril, aqui ficou com 70, então 1 metro. Vamos abrir o corte para verificar se está alinhado de fato. Então, aqui, corte AA, vou passar um plano de referência. Então, plano de referência, eu vou levar aqui em qualquer lugar mesmo. Vou verificar quanto que está em relação ao piso. Está com 1,83, vamos colocar como 2,20. 2,20, vamos deixar como 2,30, deixar mais alto. Tá, então aqui já fechou certinho. Aqui também, nós só precisamos ajustar a altura desta porta. Então, vamos conferir quanto que está a altura dela. Até o final, 2,23. 2,23 e aqui temos 7,7. Então, vou selecionar a porta, editar tipo. Aqui está com medidas quebradas. Ele está considerando, vamos ver, essa altura bruta mais a moldura. Então, vamos ver aqui a altura, espessura.
largura da estrutura. Então, aqui, vamos fazer da seguinte maneira. Nós precisamos deixar pelo menos com 2,23. Vou dar um aplicar, ok. Vamos conferir de quanto que está esta moldura. Está de 3,5 e 5. 5 e 5. Tá, ok. Então, aqui, primeiro nós vamos alterar a largura da estrutura para 0,05, para deixar igual em todas. Aplicar. Ok. Já ajustou. Agora vou selecionar este, editar tipo. Aqui tem a largura da estrutura como 5. E aqui podemos deixar com 25, então. Aplicar. Ok. Aqui tem mais uma moldurinha, só que ele não está dando a opção de editar. Então, vamos deixar assim. E conferir esta outra janela do outro lado. Vou selecionar ela, editar tipo. E aqui vamos colocar também a largura da estrutura como 0,05. Ok, muito bem. Agora faltam as janelas dos banheiros. Então, pavimento térreo, arquitetura, janela. Janela max em ar. Editar tipo. Material do puxador será aço. Aço cromado, igual nós colocamos nos outros. Vidro, assim, vidro e material da moldura, ponto PVC. Largura bruta, 90. Podemos deixar 90 por 90, tá? Então, aqui ele já atualiza, a moldura será de 0,05, deixar padrão. E aqui a espessura da moldura também, antes era da estrutura. Então, aqui. Aplicar. Ok. Então, aqui tem um banheiro. Aqui outro. Aqui ficou invertida. Já vamos inverter a outra. Aqui no lavabo, vamos deixar sem janela, tá? E faltou aqui uma janela para a área de serviço, que precisamos colocar. Então, aqui eu vou inverter esta. Vamos verificar no corte como que ficou. Podemos alinhar com este plano de referência. Tem na linha errada, plano de referência e depois base superior da janela. Vamos aqui em janela. Maxinhar vai ser uma de correr, pode ser uma janela menor do que essas que temos. Então, vamos pegar esta de altura de 1,30, editar tipo. Vamos duplicar essa janela e podemos deixar com 1,20. 1,20, podemos tirar este 2 do final. Ok. Agora, a largura bruta, vamos alterar. Aplicar, ok. Vou mudar aqui para o pavimento térreo. Vamos inserir aqui. Muito bem, já ficou alinhado. Caso a sua não tenha ficado alinhado, seleciona ela e muda através das cotas temporárias. Vamos verificar o nosso 3D, como que ficou. Aqui está desalinhado o peitoril, porque não mudamos. Eu vou vir aqui no corte, AA, e a gente pode
alinhar aqui com a parte superior. Muito bem. Vou selecionar aqui, está com peitoril 1, aqui 1 também. Está assim essa parede porque o corte está passando dentro dela. Então, aqui no térreo, olha só, essa linha do corte está bem dentro. Quando que eu mudo, ele já atualiza aqui e fica certinho. Vamos salvar o projeto. E agora, nós vamos colocar o nosso piso. Então, pavimento térreo. Primeira coisa que a gente vai fazer é descer esta laje 7 centímetros. 5 centímetros de contrapiso e mais 2 centímetros que envolvem a argamassa e também o porcelanato. Então, menos 0,7 centímetros. Vamos ver aqui no 3D como que ficou. Ele desceu, nós precisamos descer essas paredes também. Tá? Então, já vamos fazer essa alteração. Vou selecionar ela e botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Vamos verificar no térreo se selecionou corretamente. Então, aqui, sim. Vamos colocar como deslocamento da base, menos... A nossa laje tem 12 e o deslocamento foi de 7. Então, menos 0,19. Ok, vamos verificar o 3D, como que ficou. Vamos ver, 0,07. 12 centímetros. Acho que eu coloquei algum valor diferente. Ah, é que aqui é o 3D. Vamos olhar pelo corte, que é melhor. Ah, aqui está certinho. Perfeito. Então, agora nós podemos voltar aqui para o térreo. Vamos em arquitetura, piso. Vamos escolher um tipo de porcelanato, tá? 5 centímetros, porcelanato branco de 50 por 50. Vou selecionar ele. Altura do deslocamento, vamos colocar em 0. Editar tipo. Aqui na estrutura, a primeira coisa que a gente vai fazer, o contrapiso, vamos deixar em 5 centímetros. E aqui, vamos deixar 1 centímetro de argamassa colante e 1 centímetro de porcelanato. Contrapiso, argamassa colante, porcelanato. E note que aqui a função está como acabamento, a camada superior, substrato é a parte colante, né, da argamassa, e a estrutura como contrapiso, que essa é a parte estrutural mesmo. Então, ok. Estrutural do contrapiso, digo, em relação a essa camada, tá? Então, aqui, agora a gente precisa fazer o seguinte, vamos usar a ferramenta selecionar paredes, tá? Que daí apenas selecionamos uma parede e ele já faz a conexão e traz aqui para dentro, junto com o núcleo, tá? Então, aqui, vamos fazer um quarto. Vamos unir estas duas paredes. Muito bem. Agora eu vou tentar selecionar novamente esta parede, só que ele não permite porque já foi selecionado uma vez. O que nós podemos fazer? Selecionar esta e romper aqui esta linha. Então, vou dividir ela em duas partes, vou conectar as duas. E agora, vamos selecionar aqui a linha junto da parede. E precisamos travar o cadeado, caso houver uma movimentação desta parede, o piso ele vai junto e nós não precisamos editar toda vez. Qual é o princípio desta ferramenta do piso porcelanato, que é diferente da laje? Note que aqui eu formei o contorno de onde que vai existir piso na construção real. Então, de fato, nós estamos construindo de forma virtual. Note que vai formar perímetros internos. A laje formava perímetros externos em um plano contínuo, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, aqui podemos unir estes cantos, estes dois também,
E agora, um detalhe muito importante é que onde que tem portas, nós precisamos fazer este recorte junto à parede de tijolos, tá? Então, aqui eu vou selecionar linhas, vou selecionar esta base, tá? Vou fechar o cadeado, esta também, fecho o cadeado. Eu já posso romper esta linha, dividir em duas, unir estes cantos e note como já formou aqui o perímetro onde que eu precisava. Agora, podemos fazer da seguinte maneira. Vou unir estas duas pontas, usar o selecionador de paredes para selecionar estas. Assim fica mais prático. Ok, aqui eu uni estas. E aqui, olha só. Ele fez uma parede contínua, mas deu um erro aqui. Vamos tentar unir essas duas pontas, ver se corrige. Aqui já corrigiu. Vou unir estas duas agora. E este trecho de linha não precisa, então posso excluir. Lembrando que como o revestimento, o acabamento ali do piso cerâmico, ele é um elemento horizontal. Então, nós precisamos desenhar um perímetro fechado, cuidando para não ter sobreposição de linhas. Precisa tomar muito cuidado quando que usa essa seleção de linhas para não colocar uma linha em cima da outra. Por exemplo, aqui eu forcei o erro, coloquei duas, uma exatamente em cima da outra. Apareceu o aviso. As linhas realçadas se sobrepõem. Linhas não podem formar ciclos fechados. Ciclos fechados é o perímetro contínuo sem nenhuma abertura. Então, aqui eu vou excluir estas. Agora, eu vou unir estes dois cantos. Vamos usar o selecionador de linhas para fazer aqui a lateral. Vou unir aqui. Muito bem. Agora, antes de continuar, vamos fazer o seguinte. Aqui, a gente vai usar o selecionador de linhas, selecionar aqui a linha rente ao bloco cerâmico, fechar o ciclo, romper esta linha aqui embaixo e fazer a união do que é pertinente para este caso. Então, aqui, vamos novamente usar o selecionador de paredes. Não é possível manter os elementos unidos. Vamos desunir os elementos, tá? Aqui ele conectou novamente, mas não tem problema, a gente vai corrigir isso. Que eu posso colocar também, aqui também. Ok, vamos lá, então. Aqui, a gente vai unir esse trecho. Fazer melhor. Esse trecho eu vou unir com este. Este com este. Vamos ver. Este daqui com este. Desunir elementos. E agora estes dois. E aqui em cima, pode ver que faltou uma linha. Vamos usar a ferramenta selecionador de linhas. Aqui, fechar o cadeado. Ok, desunir elementos. Vou unir estes dois. E agora nós precisamos fazer em todo aqui o restante desta edificação. Eu vou mostrar com outras ferramentas como que nós podemos fazer também. Usamos selecionador de linhas e selecionar paredes. Agora vamos usar este retângulo. Eu vou colocar um deslocamento de 0,03, que é a espessura que tem chapisco, reboco ou emboço, tá? E formar um ciclo fechado em uma só vez. Eu vou pegar este ponto e como eu coloquei este deslocamento, ele já vai ir aqui para o lugar correto. Então, aqui vou expandir até o outro lado e vamos agora, só que ele não apareceu a opção de travar, tá? Então, como que a gente pode fazer? Alinhar duas vezes. Ainda não apareceu a opção
de fechar, né, o cadeado. Então, eu vou deletar e nós podemos fazer o seguinte: retângulo, alinhar, com o auxílio da tecla Tab do teclado, a gente escolhe esta parede junto ao bloco cerâmico. Vamos fechando os cadeados. Ok. Agora vamos aqui em modificar limite. Vamos criar outro trecho, deslocamento 0,03. Aqui. Vamos trazer até este ponto. Olha, agora apareceu um cadeado. Vou fechar neste ponto, então. Aqui eu vou diminuir a distância. Alinhar. Ok? Agora falta esta aqui da frente. Esta parte, ela é mais trabalhosa, tá? Mas, para fazer o quantitativo de materiais, é uma parte muito valiosa. Então, diferente de quando que fazia no AutoCAD, até podia fazer por achuras, né? Mas aqui ele já dá um quantitativo até mesmo da argamassa. Se nós identificarmos como argamassa específica para, para a colocação de porcelanato, né? Tem todas essas vantagens. Aqui vou fechar o cadeado. Aqui também ele colocou uma em cima da outra, então já posso fechar esse ciclo para não confundir. Aqui vou fechar este. Vamos ver, alinhar. Selecionar esta linha, fechar. Aqui vamos colocar. Não estou conseguindo pegar aqui a linha. Depois vamos colocar uma soleira aqui na parte de fora. Nós vamos fazer isso apenas na próxima fase, tá? Que ainda é estudo preliminar e não há essa necessidade. Aqui, nós até estamos fazendo uma parte mais avançada, porque a ideia não é fazer um curso tão longo, mas um curso que você já consiga aplicar na sua profissão, tá? Que seja um curso bem prático. Então, enquanto que eu vou colocando o restante do perímetro, vamos vendo essas questões. Então, aqui vou colocar mais um trecho. Vamos agora voltar, finalizando os locais. Então, aqui fechou. Essa linha tem que excluir. Essas duas unimos. Aqui também. Ok. E na área de serviço, podemos usar o retângulo. Vamos fazer ele menor. E agora, alinhar, fechando o cadeado. Pode acontecer de esquecer algum dos cadeados, tá? E ao longo do projeto nós vamos corrigindo. Mas se você lembrar do máximo possível, é melhor. Menos trabalho depois. E já fica organizado. Agora vamos colocar essas linhas que faltam nos vãos das portas. Note que já aparece alguns cadeados fechados, mas é isso mesmo. Porque nós já travamos, já fizemos várias restrições. Então, aqui acho que deu. Vamos dividir agora essas linhas para conseguir fazer o contorno bem certinho. Ok? E agora a gente pode voltar unindo. Então, aqui.
Lembrando que sempre tem que fechar onde que quer formar o ângulo, tá? Então, aqui está ok. Eu vou tentar finalizar. Pode ser que apareça algum erro que nós precisamos voltar e organizar, porque são várias linhas, mas é isso aí mesmo. Aqui vamos colocar uma soleira também e futuramente nós vamos precisar baixar esta laje para formar um degrau e quando que chover, não entrar água para dentro da construção. As linhas não podem efetuar a intersecção entre si. As linhas realçadas, no momento, efetuam a intersecção. Aqui, eu já estou vendo que está aparecendo laranja neste caso, mas vou clicar em exibir, que daí ele aproxima a visão. Então, vou dar um continuar e vou unir este canto que ele estava aberto. Então, vou finalizar agora. E agora sim. O piso forro sobrepõe as paredes realçadas. Deseja unir a geometria e cortar o volume sobreposto fora da parede? Sim. Então, ali ele já vai fazer a união. Vamos abrir um corte, verificar como que está. Vou colocar aqui, que pega vários pisos. Vamos ver aqui no corte. Então, aqui já fez a união certinho. Aqui. Vamos ver. Olha só. Aqui, antes havíamos deixado essas paredes internas mais para cima. Então, aqui tem um buraco, tá? Já vamos adequar este corte. Então, vou selecionar uma delas. Vou voltar aqui para a planta baixa. Pode ver que ela permanece selecionada. Vamos selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Então, são estas internas. Vou selecionar também esta e esta com o Ctrl ativado, que vai acontecer a mesma coisa. E agora nós podemos colocar um deslocamento da base de menos 0,07, que é a altura do contrapiso e do piso. Ok? Vamos visualizar o corte. E agora nós precisamos fazer a união desses itens. Eu vou tentar editar aqui, editar o limite, ver se ele aparece o aviso. Só coloquei em editar, finalizar, vamos colocar um sim. Agora vamos verificar o corte, ver se ele já fez automaticamente. Já fez, e é bem certinho como precisa ser. O contrapiso, ele vai até a face do bloco. E aqui a última camada de acabamento, ela vem junto à argamassa de emboço e reboco e também da pintura. Aqui a pintura, o certo mesmo seria ela vir aqui para cima. Mas não é um erro grande. Quando que fizer a plotagem, nem vai dar para ver esse pequeno detalhe. E como quantitativo, fica uma margem para compra e fica mais certinho. Então, aqui essa linha que eu estava vendo é a do nível, então está correto também. Vamos conferir. Para o 3D, visualizar como que ficou. Muito bem. E o nosso estudo inicial está pronto. Agora nós podemos criar as platibandas, fazer um volume da caixa da água também. Podemos trazer aqui para cima dos banheiros, tá? Ou então, neste vão aqui, que vai formar uma volumetria bonita, né? É isso, mas continuamos na próxima aula para não ficar tão extensa, tá bom? Bons estudos e não deixe de conferir o nosso site, que lá mostra outros cursos que temos dentro da empresa, tem os nossos projetos, e qualquer dúvida pode deixar aqui no fórum, do site que a gente faz o curso mesmo. Até mais!